Parabenizar pelo relatório e pela missão que foi cumprida em uma das terras invadidas, se devolutas ou não devolutas, se com documento ou não documento, porque a propriedade não só se prova com documento, mas pela posse mansa e pacífica durante anos e anos. Exatamente por crer que o objeto dessa CPI não é a questão de reforma agrária. São exatamente os crimes cometidos e as atrocidades cometidas pelo MST. É isso que nós estamos vendo aqui. Eu começo, inclusive, aqui, pelo fato da preocupação de uma das deputadas em querer saber qual o valor gasto nesta missão pela Câmara dos Deputados para que fosse averiguar em loco a situação de uma invasão coordenada por muitas pessoas aí. Aqui é para criminalizar. E eu pergunto ao senhor relator, ao fazer o relatório e mostrar as imagens, terá a imagem dele arrombando lá um galpão? Terá a imagem dele entrando dentro das lonas, levantando lona, dizendo que aquilo não era residência, violando a intimidade das pessoas? Ou vai ter só a imagem que interessam a eles? É importante a gente ter isso claro, por isso a gente precisava ter, antes da apresentação, essas imagens e o relatório. Como orienta a minoria? Senhor presidente, a minoria orienta assim, e não é de espanto se ver os comunistas aqui presentes terem problema com imagem. Até porque as imagens vazadas de 8 de janeiro já demonstrou claramente o que aconteceu naquele dia. E eles agora estão apavorados de ver imagens mostrando o que os filhinhos deles do MST estão fazendo, né? Como, por exemplo, aconteceu agora no início do mês de junho, em Marabá, na Fazenda Mutamba, que logo mais vou falar. Agora, eu não sei por que causa espanto ou surpresa a deputada falar que soltaram o Zé Rainha. Porra, soltaram o Lula, o que querem mais? Se salta o Lula, o maior ladrão desse país, Zé Rainha é fichinha. O próximo é o Marcola, não tenho a menor dúvida presidente, disso. eu protesto. Não tenho a menor dúvida disso. Falta de respeito com o presidente da República. Eu posso garantir a esta deputada que foi bem menos que a cama comprada por quase 70 mil reais para o senhor Lula e dona Janja. Com certeza foi bem menos. E não quero aqui mencionar as viagens que ele fez para a Inglaterra e para todos os outros países, inclusive para a China, levando gente que não deveria levar. O importante, senhor presidente, e o pouco que se pôde observar, já que a questão aqui é MST, é exatamente nós identificarmos, como foi dito pela colega agora, que lá existem pessoas humildes, usados como massa de manobra por uma corja de comunista. Isso não tem a menor dúvida. Porque simplesmente são pessoas que são colocadas ali dentro para padecer quase que como uma miséria, sem absolutamente nada, muitas das vezes mandam cestas básicas para que eles se mantenham lá dentro. Esse é o absurdo que nós podemos detectar aqui. E mais, colega, ficou muito bem claro o objetivo alcançado pela materialidade, comprovada inclusive com pessoas lá dentro da área da proprietária. E o detalhe é que ficou claro e especificamente nós estaremos requerendo a presença desse cidadão Rainha aqui. A participação dele ficou evidentemente clara nesta invasão, dentre tantas outras. E não só dele, como de parlamentares. E aqui está sendo apurado quem financia, quem é beneficiado, e muito já foi dito aqui, eu já entrei com requerimento, não sei ainda porque não foi pautado pela mesa, já que a esquerda sempre reclama, mas aqui eu já requeri a apresentação aqui da mulher que faz parte do gabinete de uma deputada, que é esposa do Rainha. E nós queremos saber exatamente qual o papel dela, por que ela se beneficia de um emprego
público em um gabinete, o que ela recebe e por que ela recebe esse dinheiro. Para onde vai esse dinheiro? E o quanto ela recebe? A gente precisa saber da ligação dessa mulher com as invasões, com o marido dela, porque o que me parece, ela também já aparece como indiciada. E eu não posso perder a oportunidade, já que nós estamos falando exatamente da questão do MST, que neste início de mês, agora em junho, mais uma vez a Fazenda Mutamba, no município de Marabá, no estado do Pará, foi invadida. Mais uma vez, quebraram máquinas, botaram fogo em ponte, deram um monte de tiro para assustar as pessoas que ali trabalhavam e os seguranças que ali ficam da fazenda. Ameaças constantes feitas numa terra que, inclusive, na justiça já requereu por 2 vezes reintegração e manutenção de posse. E nada é feito dentro dessa fazenda. E o engraçado, senhor presidente, que é o grupo do MST. Mas vocês sabem o para que eles invadem a terra pela 2ª vez? Não é para ficar com terra, não é para ter um lote para plantar mandioca e nem o milho. Eles invadiram a terra pela 2ª vez, simplesmente para explorar a madeira da reserva florestal daquela fazenda. E o engraçado, que fazendo exatamente o que tanto acoja daqueles que os protegem aqui nessa casa, tanto criticam: crime ambiental, o roubo, os danos e a igualdade social. Então, minha gente, é triste, senhor relator, que a gente possa ter, no Brasil todo e na parcela do estado do Pará, um grupo de marginais que utiliza, e quando eu falo no grupo de marginais, não são aqueles apenas que estão lá, na frente na terra, mas os que financiam, os que se beneficiam com voto usando essa massa de manobra aí. Porque eu tiro, inclusive, pelo governo do estado do Pará, senhor Helder Barbalho, no meu estado, que é ligada a essa corja de esquerdista e comunista que está no governo. Não tem menor receio, meu amigo. Ele já me processou, ele só não vai na audiência. Que ele não faz absolutamente nada nas invasões, como lá da Fazenda Mutamba, que requereu, inclusive, força policial para que estivesse lá dando proteção. Mas nas fazendas da família dele, não tem invasão. Ninguém entra, porque lá o Estado dá proteção. Obrigado, senhor presidente. Eu volto a repetir que essa CPI não está para discutir reforma agrária. Essa CPI está para discutir a questão dos marginais do MST que invadem terra, destrói máquinas, destrói plantações, matam produtores rurais. É para isso que essa CPI foi instalada. Vejo que hoje a esquerda passou o tempo todo falando em reforma agrária. Nós tivemos aqui um representante, um ex-membro do INCRA, que foi claro nos dados que ele trouxe aqui, pelo estudo que ele trouxe aqui. E vejo principalmente que ainda assim que se fala em reforma agrária, pelo que os colegas comunistas insistem em falar na questão social. O senhor quer me interromper, deputado Marcon? Deputado Marcon, só um minutinho, eu estou falando agora. Sim. Deputado Marcon, nós escutamos a sua fala, escutamos a fala do deputado Valmir sem interrupção. Então vamos respeitar a fala do deputado Edermal. Beleza. Obrigado. Ele vai ter, mas ele usou o tempo de liderança e o tempo dele primeiro, senhor presidente. Ele vai falar agora como escrito, deputado. Mas ele não usou o tempo de inscrição. Volto a repetir na questão da insistência dos colegas comunistas em falar em reforma agrária e social, pelos dados que o próprio INCRA, inclusive um deputado aqui, mencionou e elogiou o membro do INCRA que aqui esteve, pelos governos que passou. Mas número é número, número não mente. Número é exato, eu aprendi desde criança que matemática é exata.
Diferente da contagem da Dilma e do Lula, que às vezes confunde 2 mais 2 é 10. Né? Então a gente não pode confundir número. E os números que me foram repassados e apresentados aqui nesta comissão mostrou claramente que de 81 a 2022 foram 80 mil desapropriações feitas no Brasil. 80 mil. E desses 80 mil, 1.108.000 famílias puderam e estavam habilitadas com lotes para ser assentadas, embora o PT nunca assentou com título. Aí, minha gente, feito essa capacidade de 1.108.000 famílias poderem ser assentadas, foram assentadas 938.000 famílias, deputado. 938.000 famílias. Sobram 169.201 famílias a serem assentadas. Então eu não entendo por que ainda se tem que falar de reforma agrária aqui, se está sobrando área para ser assentada pelos números que o próprio INCRA, em governo do PT, do PC, não sei da onde, colocou aqui. Então por que se tem que falar de reforma agrária? Bora pegar essas pessoas, das 100 mil que falaram agora, que disseram que tem 100 mil famílias aguardando. Está sobrando. Tem 169 mil, vai sobrar 69 mil ainda. Vamos assentá-las, vamos dar as condições, mas não invadir. O que fica claro nesta comissão, pelo que os deputados da esquerda colocam, é de que, na verdade, o MST, utilizado por eles, o movimento marginal, é simplesmente para desestabilizar quem produz nesse país, que são os produtores do agro, que é o pessoal do agropecuária, que são aqueles que sustentaram esse país, inclusive na pandemia, que geraram emprego, que mantiveram o país em pé. Não podemos aceitar que vocês queiram utilizar novamente esses grupos para estarem invadindo, quebrando, botando fogo, como fizeram agora, nesse mês, na Fazenda Butamba. Não se pode aceitar isso. Aí vem uma deputada dizer que o governo Bolsonaro investiu milhões no agronegócio. Graças a Deus, ele deu para quem produz, para quem gera emprego, para quem põe comida na mesa. Pior foi o Lula, que em um mês de governo deu 610 milhões para a Lei Rouanet. Sabe para quê? Para toma lá da cá, para artista que faz palco sem plateia, que divide o dinheiro entre um e outros, e sabe lá quem mais do governo. Enquanto esse dinheiro poderia estar, sabe aonde? Na saúde, no agro e na educação. Então, é balela querer falar aqui de reforma agrária e de social. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.